Nesse segundo episódio sobre lições da vida, eu quero falar sobre a importância de ajudar e ser ajudado. Quero falar um pouco sobre gratidão. Uma das coisas que eu penso sobre ajudar e ser ajudado, eu imagino que o mundo como um todo, uma pessoa precisa da outra. É necessário que cada um esteja completando a vida e os desejos da outra pessoa. E quando nós falamos de uma prestação de serviço, nós identificamos isso claramente, porque um médico, por exemplo, ele precisa de um marceneiro quando ele vai construir a casa dele, o consultório dele, assim como o marceneiro quando fica doente precisa do médico, ou o dentista quando ele precisa de alguém para limpar a casa dele, contrata uma faxineira, e aquela faxineira quando precisa de um dentista procura o dentista. Enfim, nós estamos o tempo todo complementando e completando a vida do outro com a nossa forma e com o nosso jeito. Não só dentro da nossa profissão, mas também nas nossas funções, como amigo, como pai, como mãe. Enfim, nós sempre estamos condicionados a uma identificação e também nós sempre estamos precisando de alguém que também tenha uma identificação. Porém, algumas vezes as pessoas confundem essa questão de ser ajudado e também ajudar. Quantas e quantas vezes nós desejamos uma boa prestação de serviço, nós desejamos de alguma maneira ser bem atendido quando a gente busca algo, porém, quando nós vamos prestar esse serviço, nós muitas vezes não nos comportamos da maneira que nós queríamos receber efetivamente esse serviço. E eu vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu comecei a pensar, eu fui num local, num estabelecimento, e comecei a ver quantos funcionários tinham ali. E eu tratei a primeira pessoa que me atendeu até a última, que era efetivamente a quem eu queria chegar, da mesma maneira. E eu fiz também uma observação. Falei, deixa eu ver como que a pessoa, uma outra pessoa, né, que também estava sendo atendida pela mesma pessoa que eu, ali no final, atende desde a primeira até o final. E é incrível como os comportamentos mudam, né? E interessante que uma das pessoas até reclamou da prestação de serviço de uma outra, mas ela chegou, né, naquele local de uma maneira totalmente afoita, até mesmo sem educação, e reclamando ainda, né, da prestação de serviço. Mas eu percebo o quanto é importante ser grato às pessoas que estão ali para te servir, desde um cobrador e um motorista de ônibus, até mesmo ali a pessoa que você vai até chegar nela ali, né? Sei lá, um gerente de um banco, ou até mesmo o principal proprietário de uma empresa. Enfim, há muita importância de ter essa gratidão e essa observação. E sobre essa questão de buscar ajuda e reconhecer isso, tem uma história que eu gosto muito, porque ela relata como que a pessoa muitas vezes ela tem o problema de pedir ajuda. A história é a seguinte: um homem, né, ele precisava chegar até uma cidade e passava por um lugar muito deserto que não tinha nada, e o pneu do carro dele furou. Quando o pneu do carro dele furou, ele lembrou que tinha um posto de gasolina que ficava muito para trás. Mas ele falou, consigo ir de a pé. Aí ele foi e tal, e começou a pensar, falou, putz, esse borracheiro vai me cobrar um valor muito alto. Eu tenho certeza que esse borracheiro, ele vai cobrar aí, sei lá, será que é 200, 300, 400 reais para trocar o meu pneu, né? Eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque essas pessoas hoje em dia é tudo egoísta, não tá a fim de ajudar ninguém. E aí ele foi pensando aqueles pensamentos todos negativos e tal. Quando ele chegou no posto em que estava o borracheiro, e o borracheiro o atendeu com toda a educação, né, perguntando para ele o que ele precisava, desejando bom dia. Naquele mesmo momento, aquela pessoa virou pro borracheiro e falou assim: você quer saber de uma coisa?
Pega aí seus aparelhos aí da sua borracharia e que eu vou me virar, que eu não preciso de sua ajuda não, você é muito egoísta. E o borracheiro ficou sem saber o que dizer. Então isso retrata muitas vezes a forma que a gente tem tratado e buscado as pessoas. Muitas vezes é nós que somos assim e temos buscado uma boa prestação de serviço. Então, para mim hoje, nesse tempo, nesse mês da advocacia que tenho a profissão como advogado, eu penso muito sobre isso. Sobre muitas vezes a gente querer ajudar as pessoas e as pessoas sempre acham que existe um interesse por trás. O que nós temos que pensar é que um dos nossos atos tem a ver com uma função social, né? É importante a nossa profissão, é importante nosso ganha-pão, obviamente, mas se a gente pensar só nisso, a nossa profissão não vai conseguir ser executada, ela não vai chegar à finalidade que precisava chegar de verdade. Então, quando você for prestar um serviço ou até mesmo precisar de um serviço, sempre pense nisso. Como que eu quero ser tratado? Como que eu posso ajudar as pessoas? Porque eu tenho a certeza que dessa maneira você vai entender o verdadeiro sentido sobre um serviço, o verdadeiro sentido sobre ajuda e principalmente o verdadeiro sentido da gratidão.